O corpo chegou no ginásio poliesportivo do Amazonas às 6h10 da manhã. O caixão ficou bem no centro da arena e sobre ele a bandeira do América. A família também vestiu a camisa do clube, fundado por Amadeu Teixeira em 1939. Amadeu Teixeira sofreu uma queda dentro de casa e fraturou 3 costelas no dia 6 de setembro. Após quase 2 semanas, ele teve taquicardia e foi internado na UTI. A neta disse que o quadro de saúde do avô teve momentos de altos e baixos. Ele chegou a ter pneumonia, mas 1 mês após o acidente conseguiu se recuperar e saiu da unidade de tratamento intensivo. E já estava num apartamento, se recuperando, fazendo fisioterapia, falando, conversando, reclamando que não davam comida para ele, como arroz, feijão, tudo isso. Então ele estava muito bem, né? E aí, infelizmente, foi num domingo, ele teve um broncoespasmo, né? E com consequência disso, mais uma vez, ele não conseguia respirar. Foi quando ele teve uma arritmia e voltou para a UTI. Amadeu Teixeira foi querido demais no futebol e deixou sua marca na vida de muitas pessoas. Ele tinha realmente uma característica de tratar todo mundo de uma forma carinhosa, que era bem particular, que era chamar todos de nego velho. Então, quando ele vinha, se aproximava, ele já chegava: ei, nego velho, vamos conversar aqui um pouquinho. E isso ficou marcado. Nós tivemos a oportunidade de tê-lo como técnico, né? De vivenciar aquilo que ele passava para os atletas que trabalharam com ele, principalmente o pessoal do América. Dava vida pelo futebol. Igualmente para nós o futebol é tudo, né? E ele era a mesma coisa. Sei que um grande amigo nós perdemos. O futebol amazonense perdeu isso. Em 2007, este ginásio foi inaugurado, o maior da cidade, e recebeu o nome de Amadeu Teixeira. Mais recentemente, o Ministério Público Federal recomendou a mudança de nome deste e outros prédios públicos que homenageavam pessoas vivas. Mas o letreiro nunca saiu dali. Agora, a homenagem pode permanecer como a original. Conforme a manhã foi chegando, cada um buscou uma forma de fazer sua última homenagem ao homem que fez história no futebol amazonense. Desde a juventude, o seu Amadeu com o irmão Arthur criaram o América Esporte Clube. Com ampla participação do esporte amazonense, vôlei, basquete, futsal e muitos outros, com destaque ao atletismo, com participação direta nas corridas Henrique Scherpinto, a pedestre, tornando-se a equipe que mais vezes venceu esta prova. Na ciclística, Agnaldo Scherpinto, o seu Amadeu dirigia o próprio caminhão que na época vendia querosene. Com ele, transportava os ciclistas até a ponte da Bolívia e servia de carro-guia para as provas da Archer Pinto. Nos anos 70, o América foi pioneiro em apoiar as federações que se desmembravam da Federação Amazonense de Esportes Atléticos, FADA. Ou seja, o América é fundador de todas as federações especializadas do Amazonas. Em outras palavras, o seu Amadeu presente em todas as modalidades. No atletismo, a volta depois da inauguração da pista da Vila Olímpica de Manaus. É lógico, o América, tetracampeão na década de 50, época em que o futebol amazonense era amador, com 6 títulos no total. O último, em 2009, América Futebol Clube Amadeu Teixeira construiu uma história peculiar, que teve início no distante anos 50. O emblemático treinador conquistou 5 estaduais e chegou à marca de mais de meio século no comando dos Diabos Vermelhos. Um marco para o futebol mundial, o tornando reconhecido pelo Guinness Book, o técnico em mais longa atividade em um mesmo clube. Em 2010, o América conquista o título inédito do século XXI, vice-campeão brasileiro da Série B. Seu Amadeu faleceu aos 91 anos, com a vida inteira voltada ao esporte. É uma longa história de serviços prestados à educação do nosso povo. Afinal de contas, o esporte é educação. Tem uma história muito interessante. O futebol feminino, nos anos 60 para 70,
o senhor Amadeu resolveu criar um time de futebol feminino aqui em Manaus. Fez uma competição e essa competição reuniu outras equipes também que vieram participar, estimulada pelo América do senhor Amadeu. E por incrível que pareça, nessa época era a época da Revolução Militar, os militares proibiram as mulheres de jogar futebol. O senhor Amadeu lamentou muito, mas teve que suspender, porque naquela época realmente os militares faziam essas alterações. Ou seja, mais uma participação que o senhor Amadeu teve na história do esporte do Amazonas e na nossa educação. Quando foram desmembradas as federações especializadas, o senhor Amadeu estava presente em todas as federações especializadas do esporte amazonense. Então, dizer que ele esteve presente em todos os momentos da educação do nosso estado, isto é a mais pura verdade. E o senhor Amadeu vai carregar consigo esse título. O técnico mais antigo em atividade num clube no mundo. Um título reconhecido pelo Guinness Book. Dizer o quê? Será que ele faz? Está no sangue do amazonense. Boa sorte, senhor Amadeu. No fim da tarde, o corpo de Amadeu Teixeira seguiu em cortejo até o cemitério São João Batista. É aqui que o eterno seu Amadeu vai descansar. Força da raça e da vitória, América do meu coração. O Amazonas não tem igual, vermelho e branco tradicional.